O STF, como já estava mencionando a vocês, concluiu nesta quarta-feira a definição das novas regras para a responsabilização de plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Depois de divergências na semana passada, a tese final foi aprovada por unanimidade. Reportagem de Luciana Amaral, de Brasília. Entre as exigências está a criação de canais específicos para as Big Techs receberem e processarem pedidos de remoção de publicações. As plataformas terão 60 dias para se adequar à retirada de conteúdos ilícitos a partir da publicação da ata do julgamento. As empresas queriam até 6 meses. Não há mais a possibilidade de recursos. Big Techs com atuação no Brasil continuam obrigadas a ter sede e representante no país, com capacidade de prestar informações e responder a determinações judiciais. As plataformas também poderão responder por danos causados por publicações ilícitas de terceiros. Elas só não serão punidas se ficar provado que havia dúvida razoável sobre a ilegalidade do conteúdo e que houve uma análise interna rigorosa. Entre os conteúdos que deverão ser removidos imediatamente pelas plataformas estão os que implicam em atos antidemocráticos, terrorismo, instigação ao suicídio ou à automutilação, racismo, crimes contra mulheres, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes. O julgamento também escancarou um impasse que se arrasta há anos aqui em Brasília. Sem uma legislação aprovada pelo Congresso para regular a atuação das Big Techs, o STF acabou assumindo um papel cada vez mais central na definição das regras do ambiente digital e com o governo adotando medidas na mesma direção traçada pela Corte. Um decreto assinado no começo do mês pelo presidente Lula deu à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e à Advocacia Geral da União, uma posição central na análise do que seriam práticas abusivas e contrárias ao interesse público nas redes sociais. No G7, na França, Lula voltou a defender regras mais rígidas para as Big Techs em discurso em agenda fechada junto a outros líderes. O presidente afirmou que regular o ambiente digital é central para defender direitos fundamentais, com responsabilização de plataformas para a prevenção de crimes digitais. Carlos Afonso, a gente volta a um problema que já foi tratado aqui várias vezes e não sei se você o considera resolvido. O problema de quem define o que são atos antidemocráticos, terrorismo também pode cair nessa mesma gavetinha. Legislação não veio de parte do legislador. O STF tem um jogo de cartas, não é mais de cartas marcadas, o decreto do Executivo praticamente foi redigido pelo STF. Está resolvida a questão? William, a questão está longe de estar resolvida. Estamos em tempo de Copa do Mundo, então, como você bem coloca, tem aqui uma troca de passes entre o Supremo e o Poder Executivo no que diz respeito à regulação de novas tecnologias, em especial aqui de plataformas digitais, considerando que o Congresso não aprovou uma legislação sobre o tema. O que chama muita atenção é que a tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal num julgamento de 2025, ela trazia ao final um apelo ao legislador. Então, o Supremo, no ano passado, quando deu a sua primeira decisão sobre o tema, e o que a gente vê hoje é a decisão final, que julga os chamados embargos de declaração, que são pedidos que procuram esclarecer controvérsias, omissões da decisão original. Então, hoje, finalmente, temos a decisão final. Mas lá atrás, já há quase um ano atrás, o Supremo havia feito um apelo ao legislador, dizendo que o legislador viesse e colocasse de pé uma legislação que tratasse desse tema, que a solução do Supremo fosse, por assim dizer, uma solução ponte, uma solução provisória. Isso não aconteceu. Não veio nada do Poder Legislativo e, ao contrário, foi o Poder Executivo que, através do decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet, aterrissou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi como se o Supremo tivesse feito um chamamento ao Legislativo, mas quem atendeu foi o Executivo. E nessa tese final do Supremo, ela hoje diz, como foi lido hoje no plenário do Supremo, que o apelo é ao Legislativo e ao Executivo
nas suas capacidades de regular esse tema. Então, no final das contas, o que nós temos aqui é uma situação de que a decisão do Supremo e o decreto se espelham, mas existem diferenças importantes. Vale dizer, o decreto avança em questões que não estão na decisão do Supremo. O decreto, por exemplo, dá à Advocacia Geral da União a competência para notificar e tirar do ar publicações que questionem, que possam ser fraudulentas ou abusivas na sua comunicação sobre políticas públicas, o que é uma questão que leva também à preocupação sobre que medida isso pode ser efetuado, até porque, na prática, a política pública e a atuação do governo não vai estar sempre certa. Isso é uma questão que levanta algumas considerações. Então, William, só para desenhar esse cenário de que, por mais que possa existir um espelhamento entre o Supremo e decreto do governo federal, a discussão está longe de estar resolvida. Espelhamento, como você acentuou, é quando é muito parecida uma coisa com a outra. Precisa saber quem do Supremo ajudou a redigir esse decreto, como você mesmo assinalou. O decreto vai além do que o STF já havia decidido. Então, alguém do STF que pensa um pouquinho mais adiante nessa questão ajudou o Executivo nesse, aspas, espelhamento. William, um jogo casado, jogado, muito bem tocado do Executivo com o Congresso Nacional nesse assunto, sob diversas faces, né? Eu vou colocar aqui do Executivo com o Supremo, né? Congresso. Perdão. Governo Lula com o Supremo Tribunal Federal, só para variar um pouco. Por quê? Tem vários recortes possíveis, né? O professor coloca um deles, eu vou colocar o recorte eleitoral. A forma como fica o conjunto da obra, ele empodera de tal forma o Executivo e o Judiciário a ponto de já valer esse poder e essa força sobre conteúdos postados já na eleição. Veja que as empresas vinham defendendo a implementação, que não é simples, de todo esse processo, em 6 meses. E aí o Supremo fala 60 dias. 60 dias contados a partir de amanhã é 18 de agosto. A propaganda eleitoral começa no dia 17 de agosto. Ou seja, houve ali um jogo jogado do Executivo, do governo Lula, com o Supremo Tribunal Federal, para que todo o conteúdo postado pelas plataformas pudesse ter um monitoramento por parte, principalmente, do Poder Judiciário, do juiz lá de baixo eleitoral, até o TSE, o Supremo Tribunal Federal, passando pelo Executivo. Porque agora quem está ganhando muita força nesse processo é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que tem uma vaga em aberto, mas tem 4 integrantes, 3 deles indicados pelo atual governo e um deles que está no final do mandato, que é o presidente, que foi indicado pelo governo Bolsonaro. E cabe a essa agência também fazer esse monitoramento. Já apelidado de Ministério da Verdade. Isso, e vem crescendo. E não tem tanto que abriu um edital recente, né, para a contratação de 200 servidores, porque ela não tem esse tamanho todo. Mas a partir, se o acordo for publicado amanhã, casa exatamente o início do processo com a propaganda eleitoral. Tá aí, você quer perguntar para o professor Carlos? Quero perguntar, Carlos Afonso, sobre o seguinte. O Brasil fica estacionado até diante desse conflito de poderes no debate de uma solução. E o que a gente perde, que tempo o Brasil está perdendo em outras discussões e decisões relacionadas à atuação das Big Techs, à inteligência artificial, o quanto essa discussão compromete o avanço desse debate para decisões que o Brasil provavelmente já está atrasado em decidir? Olha, Thaís, a decisão do Supremo, ela acaba mirando de maneira, acho que muito explícita, até na própria fala dos ministros, as grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. Mas acho que é importante lembrar, a decisão do Supremo, como foi anunciada hoje, ela não tem nenhuma limitação, nenhuma linha de corte que diga que ela vai valer apenas para grandes empresas de tecnologia. Isso chegou a ser discutido, inclusive, no plenário, com alguns ministros aventando a possibilidade de se fazer uma linha de corte em 1 milhão ou 10 milhões de usuários ativos mensais, mas na tese vitoriosa, essa linha de corte, ela não consta.
Isso quer dizer que a decisão do Supremo hoje, com esse novo regime de responsabilidade, com a exigência de preparação de relatórios de transparência, que vão poder passar por supervisão pela Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, isso vale para toda e qualquer empresa na internet brasileira que tenha um espaço no qual os seus usuários postam um comentário, ou um anunciante poste um anúncio, ou que alguém poste uma contribuição. Então, isso é claro que gera um impacto, na medida em que, quando a gente pensa que desde uma grande empresa de tecnologia até uma startup que está começando hoje, ela passa a ter um custo de adequação muito maior de lidar com todo esse tema e com toda uma preocupação com relação à responsabilidade. E você menciona a questão da inteligência artificial, vale lembrar, esse é um outro tema em que existe uma discussão no Congresso Nacional já há bastante tempo, com um projeto de lei que se iniciou muito inspirado numa matriz europeia de regulação forte, robusta sobre o tema, e que vem passando por críticas, vem passando por transformações. Então, é esse cenário tecnológico que, de certa maneira, a gente olha muito para ele, enxerga as big techs, mas é importante entender que esse é um cenário ele é muito mais amplo. A gente tem pequenas empresas, a gente tem ideias sendo desenvolvidas no Brasil, tanto com empresas, como no setor público, como nas universidades, que precisam ter um espaço para que essa inovação prospere. E eu acho que é esse desenho regulatório que precisa abrir esses espaços para que o Brasil não acabe ficando para trás nessa situação em que, é importante dizer, regular nem sempre é uma restrição à liberdade e à inovação. Depende de como você regula. Do jeito que a gente vê hoje e o que sai, em especial, olhando para a tese do Supremo, a ausência de uma modulação faz com que o ônus recaia de maneira desproporcional sobre diferentes empresas que são de distintos tamanhos. Em português quer dizer custo, aumento de custo, né? Em português, não é em português porque você foi muito claro, viu, Carlos Afonso? Mas assim, na matemática da gestão dos negócios, pequenos e médios especialmente, isso significa um choque de custos. Nossa. Menos de um minuto. Deu menos de um minuto. Carlos Afonso, a gente está nessa grade de televisão, como eu sempre digo aqui, por isso eu sou obrigado a encerrar esse segmento. Queria agradecer a você, professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, foi também um dos autores do muito mencionado aqui Marco Civil da Internet. Carlos Afonso, obrigado, boa noite.